Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. E com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Aleluia. Verso de número 8, que diz: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Aleluia. Nós estamos diante de um texto que fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Jesus, antes dele ser tentado pelo deserto, ele passou 40 dias jejuando. Ou seja, uma pessoa, quando passa 40 dias, uma pessoa, ser humano, Jesus era homem como nós, ele estava passando fome, ele estava necessitando de uma comida, de algo para alimentar o corpo dele. A Bíblia diz que antes que Jesus fosse tentado pelo diabo, ele estava jejuando. E eu já quero falar através do Espírito Santo. O jejum, ela vem para nos fortalecer. Jesus, nesse momento, estava se fortalecendo através do jejum. Jesus era o dono dos céus e da terra. Era o Criador que estava naquele momento sendo tentado pelo diabo. Mas ele traz uma lição para nós na tarde de hoje. Que para enfrentar o diabo não é de qualquer jeito. Para enfrentar Satanás não é de qualquer jeito. Porque ele estava no céu. Ele era Lúcifer. Ele era um anjo de luz. E Deus nesse momento está mostrando para nós que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra o homem, mas sim contra principados. Jesus, ele foi para o deserto preparado. Jesus foi para o deserto preparado. Sabe o que é isso? O corpo físico dele estava pedindo comida, mas o espírito estava fortificado. Aleluia. Não é assim? Deus está falando para você hoje. Não importa o que você esteja passando, se o seu Espírito Santo dentro de você está fortificado, você vai vencer a batalha. O que você entende com isso, missionário Jean? Só entende que Jesus, ele estava pronto. Mas Jesus era o Criador da terra, sim. Mas Jesus traz uma lição para nós. Para enfrentar o diabo, tem que estar pronto. Jesus, antes dele ser tentado, ele primeiro teve que descer no Rio Jordão. Aleluia. Ele primeiro tem que ser batizado pelas algas. Ele primeiro tem que ser lavado pelo Espírito. Antes de você passar por uma prova grande, primeiro você tem que receber a carga de poder. Por quê? Primeiro tem que receber a carga de poder. O que a Bíblia diz? Porque quando nós recebemos poder, nós estamos prontos para enfrentar Satanás. O que a Bíblia diz? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. O que significa Jerusalém? É o Espírito Santo do Senhor que desceu sobre os discípulos em Atos dos Apóstolos. Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Aleluia. O que você entende com isso? Eu entendo que para enfrentar o inimigo tem que estar revestido do poder. Aleluia. Glória a Deus. Sabe como Deus venceu Satanás? Pela palavra de Deus. Você só vai vencer a tentação do inimigo pela palavra de Deus. Não é o seu braço que vai definir a sua força. Não é a sua sabedoria que vai definir quem você é. Não é a carga que você vai definir que você é maior, não. A carga não define o som. A unção está em todo mundo. O que define é você ser reto diante de Deus, íntegro diante de Deus, ter uma vida de santificação, ter uma vida de adoração, uma vida separada. Jesus traz uma lição para nós hoje. Para você vencer Satanás, você tem que ser uma vida santificada na presença dele. Uma vida santificada faz a diferença no mundo espiritual. Como assim? Aonde você chega, as trevas têm que bater de retirada. O que a Bíblia diz? Gênesis capítulo 1, no versos 3. Ou no versos 4, perdoe-me. E Deus viu que era bom a luz e fez separação
entre a luz e a treva. Aleluia. Ou seja, você é a luz. E Deus está dando lição para nós hoje. Seja luz. Não só na igreja, mas aonde você for. Como assim, missionário Janderson? O que representa a luz? A luz representa a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus, ela traz força, ela traz cura. A palavra de Deus, ela ressuscita o morto. Glória, glória a Deus. Deus venceu Satanás através da palavra. Neste deserto que você está passando, se alimente da palavra. Diga a Satanás: ei Satanás, eu tenho um Deus que faz muito mais daquilo que eu penso, muito mais daquilo que eu imagino, muito mais daquilo que eu alcanço imaginar. Deus está dizendo, quando você se alimenta da palavra, você consegue vencer as tentações do inimigo. Satanás, ele prepara a reunião no inferno para tentar derrubar um crente. O crente que ora, ele saqueia o inferno. Mas tem uma coisa: o crente que ora, o crente que jejua, ele tem poder, ele tem autoridade. Aleluia. E as trevas têm que bater de retirada, porque onde ele chega, ele é diferente dos outros. Por quê? Porque não é quem eu sou, mas sim Deus quem diz quem eu sou quando eu chego no povo. Aleluia. É Deus que diz quem eu sou. Jesus não precisava mostrar para Satanás quem ele era. Satanás sabia quem era Jesus. Satanás sabia quem era Jesus. Ele sabia que quem estava tentando ali era o Criador. Ele estava olhando, estou tentando Criador. Mas ele sabia que ele não ia conseguir. Sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus disse para ele? Aleluia. Satanás olhou para ele e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pão. Sabe o que Jesus diz? Está escrito, Satanás: nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Talvez Satanás, ele tenha tentado você pelo aquilo que você está passando. Ele vai dizer a você: porque você é crente e está passando por essa dificuldade, porque você é crente e vai à igreja e a porta não se abre, porque você é crente e está nesse cenário caótico, nessa decadência, no fundo do poço. Mas lembre-se que aonde você está é o cenário que deve fazer você triunfar. Jesus estava no deserto, mas foi no deserto que a missão dele foi ampliada. Oh, glória. Foi no deserto que a partir do deserto aconteceu os milagres. Mateus 4, fluiu os milagres de Jesus. Forte, aleluia. Houve um preparamento. Se Jesus esperou pelo tempo, quanto mais eu e você que vai esperar, hein? Hein? Sim. Se Jesus começou seu ministério com 30 anos, quanto mais eu e você. Então há um tempo para tudo. Tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de chorar, tempo de arrancar. Mas eu quero te dizer que o tempo do Senhor é bom, é perfeito e é agradável. Você está entendendo o que Deus está falando na tarde de hoje? Ele está dizendo que esse deserto que você está passando vai servir de aprendizado, vai servir de testemunho lá na frente. Esse deserto que você está passando vai servir de você falar para o povo, dizer: olha, eu passei por isso, irmão. Eu passei por desemprego. Aleluia. Eu passei por vale. Eu vi Satanás dizendo: minha cara, olha, você não é crente porque está passando por isso. Oh, aleluia. Mas eu estava, crendo na palavra. Eita, glória. Enquanto ele estava tentando eu estava confiando em Deus. Enquanto ele estava dizendo que eu não ia conseguir, eu estava dizendo: o meu Deus criou o céu, o meu Deus criou a terra, eu sou filho dele e ele tem o melhor reservado para mim nessa terra. Aleluia. Eu estava como Salmo 118, no verso 17: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor, as promessas do Senhor. Por mais que eu esteja vivendo num cenário caótico, num cenário perigoso, num cenário que eu se encontro, talvez que não tem como sair, mas Deus te diz: vai sair, vai vencer e vai chegar. Aleluia.
Tenha fé inabalável em meio às circunstâncias e em meio às batalhas. Esse deserto que você está passando não é para a sua morte, mas sim para o seu crescimento espiritual. E aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando hoje? Satanás, ele não para de primeira vez, ele tenta Jesus 3 vezes. Glórias. Ele leva Jesus a um alto templo e diz assim: olha, lança daí de baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guiar em todos os seus caminhos, para que não tropece alguma pedra. Ou seja, Felipe, Satanás estava tratando Jesus pela palavra. Satanás conhece a palavra de Deus, porque ele morava no céu, ele estava desde o começo. Mas só que tem uma coisa nessa passagem. O que é, missionário Janderson? Satanás tentou Jesus pela palavra, mas não tem como tentar Jesus pela palavra, que ele é a palavra. Jesus estava dizendo: Satanás, você é para cima de mim, eu sou a palavra. Sabe o que Deus diz? Não põe o Senhor teu Deus à prova. Sabe o que ele estava dizendo? Satanás, quem é você para cima de mim? Eu tenho poder para destruir, eu tenho poder para aniquilar você daqui, mas eu estou apenas servindo uma missão para deixar para vocês, para deixar para você que é filho e filha amada de Deus, Aleluias. que você só vence o diabo pela palavra e pela oração. Fique calado, não fale, porque quando você se cala, Deus fala. Aleluia. Não parou aí não, viu? Terceira tentação. Satanás levou Jesus a um lugar muito alto, mostrou todos os reinos e diz assim: olha, se tu prostrares e me adorares, eu te darei tudo isto. Sabe o que Deus diz? Olha o que Deus diz, versos 10. Jesus disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus, e só Ele preste culto. Aleluia. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e serviram. Você está entendendo o poder dessa palavra? Você está entendendo que Deus está falando para você hoje que Jesus, ele era o que merecia toda a honra e merece hoje também. Ele merece toda a honra no passado, ele merece toda a honra no presente, ele merece toda a honra no futuro, ele merece toda a honra, toda a glória, todo o poder. Quem merece é Deus. O príncipe desse século está condenado. Quem? Satanás e seus demônios. Ele não tem poder sobre a tua vida. Ele não tem poder sobre a tua família. Ele não tem poder sobre a tua casa. Se você aceitou Jesus, você tem anjos ao seu redor. A Bíblia diz no Salmo 91, no verso 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Não importa o cenário que você esteja, não importa a situação que você esteja passando, se você está na minha presença, se você está crendo na minha palavra, e se você agarrou a promessa, vai se cumprir. Não baixe a guarda, vigia, continua, marcha. Como é que eu vou marchar? Ela é na palavra, é orando, é jejuando, é vigiando, é adorando, é buscando, é descendo pelas madrugadas, é adorando ao Senhor no meio da fornalha, no meio do vale, no meio das tentações. É o Satanás dizendo: não vai conseguir, não vai chegar, e você dizendo: eu vou chegar, eu vou triunfar, eu vou chegar. A voz do opressor não define quem você é. É Deus que diz quem você é. Amém? Eu quero deixar